Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos falar de um dos super-heróis mais interessantes de todos os que surgiram no auge das histórias em quadrinhos. Nós vamos falar do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um personagem criado pelo escritor Stan Lee e pelo roteirista e ilustrador Steve Ditko, que apareceu pela primeira vez numa antologia de quadrinhos chamada Amazing Fantasy em 1962, portanto já na era de prata dos quadrinhos. Hoje ele aparece em histórias em quadrinhos americanas publicadas pela Marvel, bem como em vários filmes, programas de televisão e adaptações de videogames do universo Marvel. A história é a seguinte: o Homem-Aranha é a identidade secreta de Peter Parker, um órfão criado por sua tia May e seu tio Ben em Nova York desde que seus pais, Richard e Mary Parker, morreram em um acidente de avião. O Peter adquiriu todas as habilidades das aranhas depois que foi mordido por uma aranha radioativa. A partir daí, ele passou a poder se agarrar a superfícies, atirar teias de aranha por meio de dispositivos montados nos pulsos, pode levantar dezenas de vezes o próprio peso e teria uma grande agilidade para se desviar das ameaças com o seu sentido de aranha. Mas o grande lance desse personagem é que, a partir dessa premissa, o Stan Lee e o Ditko desenvolveram um personagem que lida com as lutas da adolescência, questões financeiras e que tem à sua volta muitos personagens coadjuvantes, como o J. Jonah Jameson, Harry Osborn, Max Modell, um lado romântico garantido pelas garotas Gwen Stacy e pela Mary Jane Watson. O Homem-Aranha tem inimigos poderosos como o Dr. Octopus, o Duende Verde e o Venom. A ideia original para a criação do personagem foi do Stan Lee. Ele concebeu um novo personagem que era inteiramente diferente dos demais que operavam na época. Ele era mais humanizado, enfim, um sujeito normal, com problemas comuns como falta de dinheiro, problemas de relacionamento familiar, só que em meio a tudo isso, ele tinha superpoderes e combatia o crime. Além disso, ele não era um cara muito popular na escola. Ele sofria bullying, não tinha sorte com as garotas, não era extremamente bonito e nem era um tipo bombado, musculoso. E olha, o fato de ser um adolescente também era uma novidade, pois a maioria dos heróis da época era, quase sem exceção, formada por pessoas adultas. Os adolescentes nas histórias em quadrinho eram sempre sidekicks ou parceiros mirins, como aqueles da DC Comics. Era o Robin, o Kid Flash, a Moça Maravilha, etc. Moça Maravilha. É interessante que desde o início esse personagem enfrentou problemas para ser lançado. O dono da Marvel, Martin Goldman, não gostou da nova ideia, pois para ele as aranhas eram bichos terríveis que as pessoas detestavam e isso poderia influenciar o gosto das pessoas pelo personagem. Porém, o Stan Lee batalhou muito até conseguir uma oportunidade para o novo herói, pois afinal ele tinha emplacado várias revistas de boa vendagem, né? Ele conseguiu apresentar o novo herói em uma revista que já tinha data de cancelamento marcada. Essa que eu mencionei antes, Amazing Fantasy, que era uma revista que publicava histórias de fantasia e estava com as vendas super baixas. Para desenhar e desenvolver um novo personagem, o Stan Lee chamou Jack Kirby, que tinha sido o seu parceiro na criação do Quarteto Fantástico, do Thor e do Hulk. O Kirby começou a desenhar a primeira história, que era um conto previsto para ter apenas 8 páginas. Ali era contada a história de Peter Parker, que se torna Homem-Aranha depois de ser mordido por uma aranha, quando ele está num laboratório olhando para espécies de insetos. Empolgado com as novas habilidades, cria a identidade de Homem-Aranha para ganhar partidas de luta livre, passa a se apresentar em programas de TV como uma sensação para ganhar dinheiro. O sucesso foi imediato. Num dia, porém, ele deixa escapar da emissora um ladrão que tinha assaltado por dizer que o problema não era dele. Pouco depois, o seu tio Ben Parker, que o criou como se fosse um filho, é assassinado em um assalto comum. E aí o Peter parte para a vingança, vestido de Homem-Aranha, em busca do assassino, mas aí ele descobre que é o mesmo ladrão que ele tinha deixado fugir antes. Aí nesse momento ele se lembra da máxima que o tio sempre repetia para ele: com grandes poderes sempre vem grandes responsabilidades. Então ele decide se dedicar ao combate ao crime, enquanto cuida de manter a sua identidade secreta para poupar a sua tia May, que é toda a família que lhe restou. Além disso, a tia May é doente do coração e qualquer choque pode ser fatal. A história curta de 8 páginas, em que isso ocorre, tornou-se um sucesso gigantesco,
e a data da revista é de 1962. Já na sequência, em uma revista própria, chamada The Amazing Spider-Man, o Aranha chegou às bancas com a data de março de 1963, 7 meses após aquela estreia. A primeira fase do Homem-Aranha foi dedicada a criar o seu universo ficcional, e um dos períodos também mais profícuos do personagem, cheio de momentos clássicos. A influência desse trabalho em outros artistas também foi enorme. A dupla Stan Lee e Steve Ditko escreveu as primeiras 38 edições da revista, que foram publicadas entre 1963 e maio de 1966, e mais 2 edições anuais, em 65 e 66. Boa parte dessas histórias apresentava as primeiras aparições dos grandes inimigos do Homem-Aranha: o Camaleão, o Consertador, o Abutre, o Dr. Octopus, o Lagarto, o Electro, o Mistério, com Y, o Duende Verde, o Kraven e o Homem-Areia. Sem contar os confrontos com vilões da Marvel que já existiam antes, como o Dr. Destino, que era o arqui-inimigo do Quarteto Fantástico. Tinha também o Cabeça de Ovo e o Circo do Crime, aí já numa aventura do Aranha em parceria com o recém-criado Demolidor. Tudo isso somente nas primeiras 18 edições da revista. Depois apareceram outros vilões clássicos, como o Escorpião, o Magma, o Smith e os Esmaga-Aranha, etc. E outros personagens incluídos nessa época foram aquele eterno antagonista do Homem-Aranha, que era o J. Jonah Jameson, o editor-chefe do Clarim Diário, que destila veneno o tempo todo contra o Aranha, e a Betty Brant, que foi a primeira namorada do Peter Parker, e também era secretária do JJJ. Flash Thompson, que era o galã da escola onde o Peter estuda, e é o cara que inferniza a sua vida, ao mesmo tempo que é o maior fã do herói. E Liz Allen, a musa do colegial, namorada de Thompson, e que depois, muito depois, começa a se interessar pelo Peter Parker. As primeiras histórias justificavam o fato de Peter manter sua identidade secreta por 2 motivos. Os editoriais lá do Clarim, sempre contra o Homem-Aranha, que tratavam o Aranha como um criminoso, e o fato da sua tia May sofrer uma doença cardíaca séria que poderia matá-la com o choque da descoberta. Ao mesmo tempo, a pensão deixada pela morte do tio Ben não é suficiente para manter os dois. O que deixa tudo ainda pior é o tratamento caríssimo de saúde da tia May. Então, com isso, o Peter Parker é um super-herói que precisa desesperadamente de um trabalho de meio período que não atrapalhe as coisas na escola. Olha, acaba que o Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e admirados das histórias em quadrinhos. Além das suas habilidades sobre-humanas, como a força, a agilidade e a capacidade de escalar paredes, o Aranha é reconhecido por ser um personagem extremamente humano. Esse jovem estudante comum, com problemas financeiros e familiares, que enfrenta muitos desafios na sua vida pessoal, cria uma identificação com o público e o aproxima dele. Além disso, o Homem-Aranha demonstra uma grande responsabilidade social, já que o Peter Parker tem um senso de justiça e se preocupa com o bem-estar das pessoas a seu redor. Veja, ele frequentemente coloca a vida em risco para salvar pessoas inocentes e combater o crime em Nova York. Essa atitude altruísta é uma característica muito valorizada na sociedade e uma das razões pelas quais o Homem-Aranha acaba sendo tão admirado. Além disso tudo, ele é um personagem muito divertido e espirituoso. Ele é conhecido por suas piadas e por seu senso de humor, o que o torna ainda mais próximo e mais humano. Isso acaba fazendo uma diferença grande, porque a maioria dos super-heróis tende a ser muito séria e muito durona. E olha, o Homem-Aranha é um personagem que luta com suas próprias limitações e muitas inseguranças. Ele frequentemente se questiona se é bom o suficiente para ser um super-herói e se sente culpado por não conseguir salvar todo mundo. Enfim, ele é um super-herói que tem algumas vulnerabilidades e por isso é um personagem único que combina habilidades sobre-humanas com características bem humanas, tornando-se assim um dos super-heróis mais populares e admirados de todos os tempos. No próximo episódio, nós vamos falar de um super-herói quase centenário. Então, até lá!